Se tem um tema que está movimentando os bastidores do futebol brasileiro nesta reta final de temporada, é o posicionamento do Flamengo no mercado. E entre tantos nomes especulados, um assunto ganhou força nos últimos dias: o veto ao volante argentino Santiago Sosa, do Racing. Muita gente se surpreendeu, afinal, Sosa foi um dos destaques da última Libertadores e chamou atenção justamente em jogos grandes, incluindo a semifinal contra o próprio Flamengo. Então, por que o clube simplesmente descartou sua contratação para 2026? Antes de te explicar tudo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você recebe informação com profundidade, credibilidade e clareza, e isso faz toda a diferença na hora de entender os movimentos do clube mais estratégico do país. A verdade é que o Flamengo não toma decisões no mercado por impulso. Existe um processo de análise que envolve scout, avaliações de desempenho, entrevistas internas e, principalmente, uma leitura tática alinhada ao modelo de jogo que Felipe Luiz quer implementar. E nesse ponto, apesar das qualidades de Santiago Sosa, a direção concluiu que o argentino não é o tipo de volante que o Flamengo busca para 2026. A decisão não é sobre talento, mas sobre encaixe. Encaixe no esquema, no ritmo, na proposta e no plano de evolução da equipe. Sosa foi oferecido ao Flamengo. Essa é a informação apurada por Bruno Andrade, da ESPN. Ou seja, não houve investida rubro-negra, houve oportunidade. E oportunidades só são aproveitadas quando fazem sentido. No caso de Sosa, a análise foi detalhada. O jogador tem características extremamente valorizadas em muitos contextos: intensidade, imposição física, força nos duelos, leitura defensiva, agressividade sem a bola e até capacidade de atuar como zagueiro em linha de 3. É um volante que protege bem a entrada da área, pressiona a bola com constância e dá sustentação em jogos de alta exigência física. Porém, no Flamengo de Felipe Luiz, a função de primeiro ou segundo volante não é apenas destrutiva, ela precisa construir. E aí está o ponto central: Sosa não oferece o impacto ofensivo que o Flamengo exige dessa posição. Seus números deixam isso claro. Segundo métricas de impacto, o argentino registrou 32,57 pontos defensivos, mas apenas 12,70 ofensivos na última temporada. É um volante de ocupação de espaço e combate, não um organizador, e o Flamengo, especialmente após a chegada de Jorginho e a consolidação de De La Cruz, exige que o meio-campo seja capaz de iniciar jogadas, quebrar linhas com passe, gerar superioridade numérica e oferecer progressão limpa da defesa ao ataque. Sosa não é esse jogador. Ele até melhora o time sem a bola, mas não aproxima o Flamengo do modelo de circulação, domínio territorial e posse agressiva que Felipe Luiz deseja desenvolver. Além disso, o custo não é pequeno. O Racing trabalha com multa de 12 milhões de euros, cerca de 76 milhões de reais, valor que o Flamengo considera incompatível com o impacto imediato do atleta no elenco. A diretoria entende que esse montante precisa ser reservado para reforços que mudem de patamar, jogadores que agreguem verticalidade, condução, passe final ou criação. Em outras palavras, Sosa é bom, mas não é o perfil que o Flamengo procura neste momento. O clube não vai gastar pesado apenas para aumentar o número de opções. O foco é qualidade específica. Outro fator decisivo é o próprio elenco. O Flamengo já tem 5 nomes para o setor: Pulgar, Alan, De La Cruz, Jorginho e Igor Jesus. Cada um cumpre uma função distinta no sistema. Pulgar é o destruidor, Alan é o volante de cobertura, Jorginho é o metrônomo, De La Cruz é o motor, Igor Jesus é promessa e profundidade. Ou seja, o Flamengo não tem carência urgente nessa posição. O clube só faria um investimento alto se encontrasse um volante de impacto criativo, e Sosa não se encaixa nessa categoria. Essa postura da diretoria mostra algo importante. O Flamengo pensa a longo prazo, mesmo após conquistar Brasileirão e Libertadores. Não há euforia, não há pressa, não há improviso. O mercado é estudado com frieza, e cada contratação precisa melhorar o nível do time de forma clara e mensurável. Sosa é ótimo jogador, mas não melhora o Flamengo no que o Flamengo mais precisa melhorar. A decisão do Flamengo de não avançar por Santiago Sosa não é apenas um veto pontual.
É um reflexo claro de como o clube está pensando o futebol em 2026. E entender essa lógica é essencial para perceber por que alguns nomes vão ser contratados e por que outros, mesmo bons jogadores, não entram no radar vermelho e preto. O Flamengo atual vive uma fase em que cada reforço precisa transformar o time, não apenas completar elenco. A margem para erros diminuiu, os objetivos aumentaram e o elenco hoje tem uma base forte demais para aceitar contratações que não entregam impacto imediato. E é justamente por isso que o nome de Sosa ficou pelo caminho. Internamente, a comissão técnica de Filipe Luís fez uma análise profunda do volante argentino. Sosa é regular, intenso, competitivo, disciplinado e capaz de interpretar o jogo defensivo com maturidade. Mas quando o Felipe projeta seu modelo, a figura do volante precisa ser mais do que um marcador, precisa ser iniciador. A primeira fase da construção do Flamengo passa pelos pés do meio-campo. A bola não pode morrer, ela precisa fluir, circular, encontrar corredores, ativar meias e pontas em superioridade. E isso exige um volante com leitura ofensiva rápida, passes verticais, inversões longas e capacidade de acelerar quando necessário. Sosa, apesar de confiável, não entrega esse perfil. Ele é um jogador que fortalece o Racing, mas não eleva o Flamengo ao próximo estágio. E Filipe Luís é muito claro nas reuniões internas. Se o reforço não entregar algo que o elenco atual não entrega, não faz sentido avançar. Com Sosa, a redundância era evidente. O Flamengo já tem um volante de forte imposição defensiva, Pulgar. Já tem um de cobertura e apoio, Alan. Já tem um organizador de ritmo, Jorginho. E dois jogadores com mobilidade absurda para articular entre linhas, De La Cruz e Igor Jesus. Nenhum deles é perfeito, claro, mas as lacunas que Sosa preencheria já estão preenchidas. O que falta não é destruição, é construção. E esse é o tipo de jogador que o Flamengo vai guardar seu dinheiro para contratar. Outro ponto importante nessa decisão é o preço. O Racing trabalha com uma multa de 12 milhões de euros, algo na faixa dos 76 milhões. E por mais que o Flamengo tenha força financeira, ninguém dentro do clube considera sensato pagar esse valor por um jogador que não está no topo da lista de prioridades. O mercado sul-americano oferece volantes com experiência europeia, impacto ofensivo e leitura tática mais avançada, todos eles em faixas de preço parecidas. Ou seja, se o Flamengo for investir alto, o alvo precisa ser um atleta capaz de mudar imediatamente a forma como o time se comporta com a bola. Sosa não é esse jogador, ele é útil, sim, mas não é transformador. A decisão também revela uma mudança de postura pós-títulos. O Flamengo não caiu na armadilha de contratar por empolgação ou por nome. A diretoria está evitando gastos por impulso, mesmo com dinheiro em caixa. É uma fase de reconstrução madura. O time venceu a Libertadores e o Brasileirão, mas a análise interna é de que ainda faltam peças específicas para atingir o nível de controle e protagonismo desejado. Para 2026, a prioridade não é quantidade, é precisão, menos nomes, mais impacto, menos volume, mais intensidade. E esse filtro deixa claro por que Sosa não avançou, ele não representava avanço no modelo de jogo. Enquanto isso, a diretoria observa outros perfis. O Flamengo quer um volante que consiga jogar pressionado, que saiba girar, que ofereça saída limpa, que seja capaz de romper linhas com passes médios e diagonais, alguém que compreenda o tempo da jogada e antecipe movimentos ofensivos. É por isso que volantes sul-americanos com experiência europeia estão sendo estudados. Jogadores habituados a sistemas de alta intensidade, com leitura rápida, inteligência posicional e capacidade de organização. A busca não é simples, porque esse tipo de atleta é caro e valorizado, mas é a busca que faz sentido para um time que pensa grande. Além disso, o veto a Sosa demonstra que o Flamengo está obedecendo fielmente ao comando de Filipe Luís. O treinador não quer jogadores improvisáveis, quer jogadores funcionais. Não quer reforços para agradar torcida, quer reforços para cumprir função. E esse alinhamento entre treinador, diretoria e departamento de análise é um dos motivos pelos quais o Flamengo está conseguindo construir uma das estruturas mais sólidas do continente. Do lado de Sosa, o cenário também não é ruim, ele segue valorizado no Racing, é capitão e já desperta interesse de clubes europeus para a janela de janeiro. É um jogador em ascensão, mas cujo estilo combina mais com times de transição, não com times de posse dominante.
A escolha do Flamengo foi, portanto, coerente, estratégica e técnica. E não significa que Sosa seja insuficiente. Significa apenas que o Flamengo evoluiu demais para fazer contratações oportunistas. No fim, o recado está dado. O Flamengo não está contratando por contratar. Está contratando para evoluir. E se o clube mantiver essa linha, pode esperar reforços pontuais, caros, mas altamente qualificados para 2026. A barca não leva jogadores, leva conceitos. E Sosa, dessa vez, ficou de fora porque o Flamengo sabe exatamente o que quer.